Olá a todos! Hoje eu vim trazer mais uma dica para vocês. Na verdade, duas. A primeira dica, normalmente eu trago dica de livros aqui, vou trazer uma dica de livro também, mas a primeira eu vim trazer de uma minissérie que está disponível na Netflix, que ela chama Emergência Radioativa. Eu vim trazer essa dica dessa minissérie aqui, ela tem 5 capítulos, porque ela me tocou profundamente. Primeiro, por ser um fato real. Segundo, por ter acontecido no Brasil. E terceiro, pelo fato, o que mais me tocou nessa série é uma série que fala sobre uma emergência radioativa mesmo, que teve a partir de uma manipulação do Césio-137, que é um elemento radioativo muito forte. E o fato que me chamou a atenção nisso tudo é a desinformação. A série, o acontecido realmente, né, que aconteceu mesmo em Goiânia, foi em 1987. E quase 40 anos atrás. E assim, como eu vi isso ligado à questão da comunicação. Hoje temos uma facilidade de comunicação muito... Temos uma facilidade muito grande, né, de comunicação. E qualquer coisa que a gente tenha dúvida, se eu pegar um exemplo, se eu pegar isso aqui, eu não sei o que é isso, um exemplo. Aí eu vou pegar o celular, botar no Google ou no Google Lens e tirar uma foto. Aí lá ele vai me dar toda a informação. É uma lapela que é usada para captar som, para fazer vídeos e tal. A gente tem isso, né? Então, tudo se tornou muito fácil. Quando a gente tem um Google na mão e sabe usar de forma eficiente, a gente pesquisa e encontra essa informação o mais rápido possível. E em 1987, telefones eram telefones fixos, grudados no aparelho, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, não tinha essa fácil informação na palma da mão, que hoje, por ser tão fácil, é usada também até de várias formas erradas, incorretas. Mas enfim, esse não é o propósito. O que eu quero dizer que nessa série retrata, só um dado que eu quero deixar bem claro aqui, é a maior contaminação radioativa fora de uma usina, né, nuclear, porque teve a Chernobyl, tem outros incidentes, mas foi a maior fora de uma usina nuclear no mundo, em Goiânia, Brasil. E essa desinformação levou a pessoas, de uma certa forma, humilde, né, que buscaram achando que aqui, a princípio, pegou um material que foi descartado de forma irregular, uma máquina de radioterapia, né, usada para o tratamento de câncer, que ficou abandonada no hospital. Aí tem todo desenrolar nessa minissérie falando, porque realmente tem que achar, isso é uma responsabilidade. Essa máquina foi achada, foi encontrada por pessoas carentes que achando que era sucata, que era, né, ferro, metal, pegaram para vender e manipularam aquilo de uma forma totalmente inocente, achando que só em busca mesmo de renda. E depois aí eles tiveram contato diretamente com o pó de césio e isso desencadeou só não foi pior, ainda vou dizer mais a vocês, só não foi pior isso porque eu vou dizer assim, o sexto sentido, pela intuição de uma mulher, né? Sempre uma alma feminina, que, eu vou dar até um spoiler, infelizmente ela teve suas consequências maiores no contato com esse material radioativo. Mas a atitude dela, que ela percebeu que aquilo de alguma forma estava causando mal a todo mundo que estava no redor dela, porque esse material chegou na família dela através da venda, no ferro velho e tal. Assistam a série, é maravilhosa, é esclarecedora, assim, de coisas desconhecidas que histórias do que aconteceu aqui no nosso Brasil, no nosso país, a gente às vezes não sabe de acontecimentos maiores na redor do mundo, mas às vezes é um acontecimento no nosso país, a gente não sabe falar por que aconteceu, como foi. A série me tocou também sobre a questão dos médicos, a importância da ciência, da educação, né? Um estudioso também, um físico nuclear. Então, assim, muita gente estuda para saber isso. Esse material, que muitas vezes é usado de forma irregular, mas aquele material era usado para um equipamento que salvou muita gente em tratamento contra o câncer. E
Outro fato interessante também da série é que naquela época, em 1987, não existia legislação nenhuma referente a questões de resíduos radioativos no Brasil. E depois desse acontecimento, que é, né, em Goiânia, que leis foram criadas para descarte desses dejetos, leis de responsabilidades com máquinas desse tipo. Então, assim, na série fala que a partir daquela época, foi estadual, se eu não me engano, foi estadual, não, municipal, estadual. Cada estado tem a responsabilidade para monitorar e saber todas as máquinas que possuem elementos que são radioativos. Então, eles têm que ter essa monitoração, eles têm que saber quantas máquinas tem no seu estado, quais estão em uso, de que forma descartar. Mas a série é interessantíssima. É triste, né, porque através da ignorância de algumas pessoas, essas pessoas se deslumbraram com um pó que brilha, ficava azul no escuro, e por dinheiro também. Aí mostra a ganância, mostra a questão política que não acaba nunca. Isso aí acho que vai ser eterno, um jogando responsabilidade para o outro, querendo se livrar do lixo radioativo, jogar para outro estado. Então mostra como política sendo política o tempo todo, a força dos médicos, isso é bonito de ver, foi bonito de assistir. A questão da força feminina também, das mulheres, tanto a médica, uma química, né, que estudiosa lá do Centro Nuclear aqui do Brasil, de estudos é isso mesmo, de equipamentos nucleares. E essa médica, essa pesquisadora também teve sua importância, médicas, mulheres, essa mulher sempre humilde, que sentiu, teve o seu pressentimento de que aquilo estava fazendo mal e que precisava ser alertado à população. E tudo que rodou em volta do acontecimento, né? A história de cada um que teve contato com o pó de césio. Eu achei super interessante a série, trouxe aqui para essa dica, pra gente assistir, para que vocês assistam, para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento da nossa história em vários sentidos, de coisas boas, coisas ruins, e questões também que a gente desconhece. Eu não sabia, eu sei que questões, o envenenamento radioativo é perigosíssimo, mas césio, quanto tempo eu dei química, física, eu sei que é perigoso, mas como é que ele causa? Então é um pouco também de conhecimento. E essa foi a dica da minissérie que está disponível na Netflix, se chama Alerta Radioativo, Emergência Radioativa. Emergência Radioativa. Mas também quero trazer uma dica de um livro. Eu terminei esse livro aqui, eu li em 3 dias, porque eu também fiquei postergando, porque aí tem hora que eu não quero acabar com o livro, porque tá tão gostoso, eu quero que ele fique um pouquinho mais, aí eu paro, aí fico, ai meu Deus, o livro, aí eu leio mais um pouquinho, mas eu levei 3 dias para ler ele. Esse livro é Oração para Desaparecer, de uma escritora, uma autora brasileira, Socorro Racioli. Ele conta a história de uma mulher, é um livro muito lindo, assim, muito... me tocou pela questão espiritual, que ele fala... É um romance, né? Ficção, claro, mas junta a cultura de 2 países. Fala de uma mulher que foi desenterrada, né, em uma aldeia em Portugal, né, de uma cidade de Portugal, uma aldeia. E nesse desenterrado dessa mulher, ela chega nesse lugar desmemoriada, sem saber do seu passado. E a única coisa que ela sabe é que ela é brasileira, porque ela fala, né, no nosso sotaque brasileiro, eles percebem, e ela tenta descobrir como foi sua vida. E é muito cheia de misticismo, rituais indígenas, rituais religiosos mesmo, ancestrais, com elementos da natureza, do mar. Tem um biólogo, um estudioso, que ele fala sobre ele estuda o mar, né, as espécies marinhas, o cavalo marinho, a estrela do mar. Um fato que eu achei interessante, o cavalo marinho, ele faz uma dança para se acasalar, é o macho que tem a gestação, e eles vivem juntos eternamente, e isso também está ligado à relação dessa história passada, dessa mulher. Esse livro, ele é encantador, ele te prende nos detalhes, a gente vê que tem algumas coisas que tenta buscar com a realidade, a questão espiritual, que a gente tem muito, né, misturado nesse mundo da gente, e a questão
espiritual, né, que fala, e de espiritismo também, de reencarnação. Me tocou bastante, então eu trago essa dica. Às vezes eu quero falar mais um pouco do livro, mas eu deixo esse mistério, esse ar de mistério, para que vocês leiam e tirem sua conclusão. O que eu posso dizer é que o livro é lindo, me tocou bastante, falando sobre essa história dessa mulher, a questão espiritual, mais uma vez, sempre me toca quando fala uma coisa religioso, ligado com a natureza, né? Com os elementos da natureza, mar, areia, terra, plantas, essa simbologia toda ligada à magia do espiritual. Então é isso, eu vim trazer essa dica aqui também desse livro, muito bom. Leiam e digam o que acham, o que vocês acharam do livro. Além de falar da cultura portuguesa e brasileira, que também fala muitos lugares reais até de Portugal e do Brasil também. Então ele mistura um pouco da ficção com a realidade e é muito legal. E essa é a dica de hoje. Estou aqui com essa camisa UV porque vou ali fazer um trabalho de manutenção, ajudar meu marido a fazer um trabalho de manutenção na residência. E tá um calor horrível, um abafamento. E eu tô aqui, vim gravar esse vídeo, não liguei o ventilador pra não ficar muito ruído de vento. Fiz um penteado assim para o cabelo não ficar muito esvoaçado, para eu fazer minhas tarefas. E é isso, assistam a minissérie Emergência Radiativa, que está disponível na Netflix, e leiam um livro da escritora Socorro Acioli, Oração para Desaparecer. Quem aí tá precisando de uma oração para desaparecer de um contexto e surgir em outro que você mesmo cria, nossa realidade, quem criamos, somos nós mesmos. Beijo e até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Era para ser um vídeo curto, mas como foram 2 dicas, então ficou um pouquinho mais extenso. Beijo!